Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o professor Emanuel Avelino, professor de filosofia e bem-vindos ao nosso curso Sócrates, a filosofia voltada para o ser humano. Este mini curso, pessoal, vai ser dividido em 4 aulas, a qual nós vamos tratar aí sobre um dos pais fundadores da filosofia ocidental, né? O ilustríssimo Sócrates, tá bom? Nessa primeira aula nós vamos tratar de Sócrates e as questões filosóficas, as questões que o Sócrates debruçou. Na nossa segunda aula, também brevíssima, nós vamos falar do Sócrates histórico. Nós sabemos que o Sócrates, há várias especulações em torno dessa figura do Sócrates, e sabemos também que ele não deixou nada escrito, a maioria da sua filosofia foi aí compilada e resgatada pelo seu mais proeminente discípulo, Platão ou Aristóteles, tá bom? E na nossa terceira aula nós vamos falar do método socrático, a ironia e a maiêutica. E a quarta aula, talvez seja mais importante, é a filosofia moral do Sócrates. Então, essa primeira aula, pessoal, nós vamos falar aí dos temas, tá? Das questões filosóficas tratadas por Sócrates. Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, Sócrates nasceu em Atenas por volta do ano 470 a 399 a.C. Ele vai abandonar, assim como os filósofos sofistas, as especulações sobre a física, sobre o cosmos, sobre o universo. Para o Sócrates, essas questões não são de grande importância, porque, assim como os sofistas, não se é possível conhecer um ser da física, um ser do cosmos, um ser do universo. E para o Sócrates, esse ser não seria aí um fundamento para nortear a vida dos seres humanos, nortear moralmente a conduta dos seres humanos, de modo que os levem ou os conduzam à felicidade. Outro grande ponto que nós temos que compreender aí é que o Sócrates concorda com os sofistas, ou está de acordo com os sofistas, apenas nessa reorientação filosófica, tá bom? De deixar as especulações cosmológicas de lado para as antropológicas. No entanto, Sócrates vai criticar ferrenhamente os filósofos sofistas, porque estes eram relativistas, eles relativizavam a moral, relativizavam as noções de verdade, de justiça, de bondade, de bom, belo e verdadeiro, que para Sócrates são conceitos caros e são, sobretudo, objetivos. Então os filósofos sofistas eram relativistas e acabaram, olha, não existe verdade, verdadeiro ou falso, são tudo construtos ou construção social, convenções sociais, advinda dos costumes, da tradição. E aí o Sócrates, pera, não é bem assim. Também não vamos chutar o balde e dizer que tudo é relativo, tá? Concordo que a moral advinda pelos costumes e pela tradição, ela é precária. Esse ethos, esse modo de ser trazido pelos costumes e pela tradição, é necessário substituí-lo. Mas não é para a gente entrar no relativismo, chutar o balde e dizer, pronto, agora é isso que a gente vai fazer. Muito pelo contrário. O Sócrates ele propõe a substituição dessa moral artificial, né? Dessa moral convencional, dessa moral construída pelos costumes, para uma moral autêntica, ou seja, uma moral autêntica fundamentada na razão, fundamentada na própria natureza humana. Por exemplo, quando Sócrates se pergunta o que é a justiça, ele não está perguntando necessariamente sobre feitos de justiça. Ele está trazendo à tona uma definição de justiça. Trazendo à tona uma definição de justiça para Sócrates, nós iremos saber verdadeiramente o que é a justiça, a essência da justiça e dizer o que a justiça verdadeiramente é. E assim para todas as outras coisas, tentar defini-las, tentar identificar o que elas realmente são, a verdade das coisas. E aí a gente sairia desse relativismo e a gente traria à tona aí algo fundamentado na nossa razão. Com isso, pessoal, o Sócrates ele propõe uma adequação do logos ao ser. O que é isso? Uma adequação da razão ao ser das coisas. Elas não dependem do meu ponto de vista, elas não dependem de determinada cultura, costume ou tradição. E isto para Sócrates seria uma definição do que é a verdade. O que é a verdade? A adequação do intelecto à coisa mesma, né? A adequação do intelecto ao ser das coisas, à essência das coisas. Tá bom? E aí ele rompe com o relativismo sofista.
Com isso, nós podemos fazer a grande pergunta: qual é a questão fundamental para Sócrates? A questão fundamental para Sócrates é: qual é a finalidade da vida humana? Quais são os fins de uma vida boa? Ou seja, de uma vida virtuosa? Ou seja, que conduz o ser humano à felicidade. E lembrando que para Sócrates, felicidade não é relativa, ela é objetiva, tá? O que é essencialmente a felicidade? Ou seja, pessoal, Sócrates pretende investigar rigorosamente a natureza humana. Tanto é que ele vai retomar alguns conceitos da filosofia ou da tradição filosófica, como a cosmologia e a ontologia. Ele vai trazer e vai se valer desses conceitos como realidade e aparência, ser e devir, e fundamenta a sua filosofia, mas lembrando que o objeto de estudo agora aqui é o ser humano, ou mais precisamente a alma humana. Ou seja, Sócrates atribui à alma humana a essência do ser humano. Então, para Sócrates, a noção que nos traz é que nós somos uma alma que possui um corpo e não um corpo que possui uma alma, tá? Então, o Sócrates entende a alma diferentemente do senso comum da época, que acreditava que a alma era um duplo do corpo e após o corpo se desvair, a alma sobreviveria como uma espécie de resquícios do corpo. Não é bem assim. O Sócrates entende a alma humana como sede do pensamento humano, como essência do ser humano. Com isso, Sócrates compreende o ser humano como um ser pensante, um ser racional. E como um ser pensante, ele é capaz de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, aqui a gente começa a pensar na famosa frase que está escrita no frotão do oráculo de Delfos, né, da sacerdotisa, que é a famosa frase que fundamenta aí toda a filosofia: conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates se vale disso para chegar às conclusões. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conhece a tua própria natureza, conhece a tua essência. Se a tua essência é a tua alma, você não é necessariamente só corpo, tá? Se a tua essência é a alma, você tem que estar em consonância com a tua alma, né? Com a tua razão, e não necessariamente com o corpo. Claro que você deve satisfazer as necessidades básicas do corpo, porque é através do corpo que a tua alma atua neste mundo. Então você deve cuidar do corpo, mas você não deve viver em prol do corpo, porque o corpo ele é contingente, ou seja, ele é efêmero, ele tem início, meio e fim, tá? A tua essência não é o teu corpo, é a tua alma, que é a sede do pensamento, da tua capacidade racional. E é vivendo em consonância com ela, com a essência do teu ser, que você é feliz, e não pelas paixões, desejos e vícios do corpo. Ou seja, para Sócrates, partindo do conhece a ti mesmo seria o primeiro passo para a emancipação do ser humano. Daí ele propõe o seu método dialético, né? Através desse método dialético que ele pretende aí trazer à tona, né, a luz das ideias e fazer com que seus interlocutores substitua, né, a tradição e o costume vigente por uma moral autêntica, né? Por uma moral advinda da razão, que é a própria essência do ser humano. Com isso, pessoal, para Sócrates, conhecimento e virtude são indissociáveis, tá? Porque se você conhece a ti mesmo, conhece a tua essência, a partir deste conhecimento você pode ser emancipado. Então, conhecimento e virtude são indissociáveis, porque a partir do momento que você conhece a tua própria ignorância, conhece a tua própria natureza, conhece a tua própria essência, você vai começar a trabalhar racionalmente, né, em busca da virtude, que ele entende por arreté em grego, que significa excelência, ou seja, é estar em consonância com a tua própria natureza. Então tu encontras a felicidade. Ou seja, pessoal, para Sócrates, aqui a gente fecha a aula, bem e mal são valores objetivos, tá? Eles não são relativos. E apenas através do conhece a ti mesmo, conhecendo a nossa essência, conhecendo a nossa alma, a gente vai saber discernir o certo do errado, o bem do mal. E assim vamos poder buscar o bem, buscar a virtude, buscar a arreté, buscar essa excelência humana. E assim nós alcançaremos a felicidade. Ok, pessoal? Então esta foi apenas a primeira aula, a aula introdutória, apresentando os temas da filosofia socrática para vocês. E na nossa segunda aula a gente vai falar sobre o Sócrates histórico, tá bom?
Então, até a nossa segunda aula. Um abraço, compartilhe esse mini curso com seus amigos, com os colegas que gostam de filosofia e aqueles também que vão fazer o Enem.